Explica para mim, Dandara, o que é a tua síndrome exatamente? Então, eu nasci com uma síndrome rara, chamada Síndrome de Barber-Say. Eu fui a primeira no Brasil e a terceira no mundo, constatadas pela medicina, até essa síndrome. E quando eu nasci era algo muito novo, né? Não tinha ninguém no Brasil. Então, tipo, eu fiquei isolada numa sala quando eu nasci, né? Porque não sabiam o que eu tinha, não sabia se era algo contagioso. Foi o meu sangue, o sangue dos meus pais foi mandado para fora do Brasil para poder ser estudado, porque no Brasil não tinha ninguém, né? Então não sabiam o que era. Foram descobrir o que eu tinha 4 meses de vida. Então, tipo, eu fiquei internada no hospital até os 4 meses. Aí começaram a me estudar, eu literalmente virei um robozinho nas mãos dos médicos, né? Porque é algo novo, né? Há 23 anos atrás não tinha tanto estudo quanto tem hoje em dia. Então, eu literalmente virei uma enciclopédia na mão deles. Até hoje, né? Até hoje, só que hoje, como tem mais estudos, como tem mais pessoas com essa síndrome, eu acho que eles esqueceram um pouquinho de mim, graças a Deus. Você já encontrou outras pessoas que têm a mesma síndrome que Pessoalmente, você? não. Tá. Mas pela internet. Depois, eu achei isso muito legal. Que depois que eu me expus na internet, se eu não me engano, veio 4 pessoas atrás de mim, pedindo ajuda, pedindo pra ver com os meus médicos, porque tem lugar que não tem tanto estudo, né? Veio uma mãe que tem um filho com a mesma síndrome, que é pequenininho, pedindo ajuda de como expor ele pra sociedade. Eu achei isso muito legal, porque, tipo, até então, só tinham 12 casos no mundo inteiro, né? Constatados. Sim. E depois que eu me expus, foi aparecendo mais e mais. Acho que hoje, constatado, já tem uns 22 casos. Depois que eu achei isso muito legal. E, tipo, é algo novo, né, para as pessoas. E eu ter aberto as portas para que pessoas com a mesma deficiência que eu vejam que não é um bicho de 7 cabeças. E por isso que eu queria conversar com você. Eu achei o negócio de você fazer o teu TikTok muito legal. Eu te perguntei o que é a tua síndrome, mas, por exemplo, eu já estudei, eu fui ver o que era. Eu fiquei curioso, eu gostei muito do conteúdo que você fazia e de colocar, cara, eu imaginava que de alguma maneira isso seria inspirador para quem te assiste. E eu achei muito legal, porque por muitas das vezes eu li muitas coisas, tipo, pessoas tentando me ofender, tentando me colocar para baixo, e eu pensava, será que a minha saúde mental vale a pena passar por essas coisas, ouvir essas coisas? Só que eu já passei por tanta coisa que se a gente for parar se eu for parar pra contar tudo que eu já passei, a gente vai ficar aqui até semana que vem. Imagina. E, tipo, não vai ser pessoas me chamando, cuca, bruxa, não vai ser isso que vai me colocar pra baixo. É claro, eu tenho 23 anos e há 23 anos eu trabalho o meu psicológico pra isso. E eu fico muito chateada com as pessoas que fazem esse tipo de bullying, esse tipo de preconceito virtual, tanto virtual quanto pessoalmente, né? Contei o caso do meu instrutor. Que assim, eu tenho o psicológico preparado, mas tem gente que não tem. Então, tipo, uma palavra pode acabar destruindo o psicológico da pessoa ao ponto dela entrar num nível de depressão ou até um possível suicídio. Então, tipo, isso me deixa muito triste. Saber que pessoas não se importam com as outras, não têm um pingo de empatia para pensar em como aquela palavra vai afetar aquela pessoa. Quando você recebeu esse contato da mãe que teve a criança, qual foi a tua dica? Então, de cara eu mandei mensagem pra minha médica. Falei, o que eu falo? Que eu mando o seu contato pra ele, pra ela, que não sei o que fazer. Aí ela perguntou pra mim como expor, né? Como colocar o filho dela. Porque ela falou que tinha medo de sair com o filho dela. Não pelo filho dela ter a deficiência, mas medo da reação das pessoas. E ela falava inglês, né? Eu tive que usar o Google Tradutor, porque então inglês... não era brasileira. Não, inglês não é o meu forte. Aí fui lá no Google Tradutor, escrevi um mó textão, e no texto eu falava, tenta não se importar com a opinião dos outros, porque o diferente sempre vai chamar atenção, né? Não, a pessoa tem uma deficiência, mas se a pessoa tem o olho claro, ela chama atenção, se a pessoa você tem uma tatuagem doida, muito, desculpa a palavra, muito foda no braço, ela chama atenção. Obrigado. Então, tipo, o diferente, ele chama atenção. Então, se a gente fosse importar com a opinião dos outros, a gente não vive. A gente não vive a nossa vida. A gente só fica parado no lugar, enquanto as pessoas começam a atacar pedra, você só se afunda mais. Então, não tem por que se importar com a opinião dos outros. Eu já passei coisa até dentro da minha casa, já escutei coisas de pessoas da minha família
que hoje em dia eu paro e penso, nossa, se eu tivesse escutado, eu tava no fundo do poço. Porque, assim, você escutar coisas de pessoas de fora é uma coisa. Agora, você escutar coisas de pessoas que é do seu cotidiano... Imagino, claro. É claro. tenso. É tenso.